A primeira turma do Supremo Tribunal Federal analisa hoje, em plenário virtual, a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Os ministros terão entre 8 da manhã e 8 da noite para votar se referendam ou não a decisão tomada neste fim de semana por Alexandre de Moraes. Além dele, participam desse julgamento os ministros Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Moraes determinou a prisão de Bolsonaro depois da constatação de uma tentativa de violação da tornozeleira eletrônica e de indícios de risco de fuga. A gente vai falar bastante sobre isso e também... tem aqui o vídeo logo na sequência. Da tornozeleira, eu acho que quase todo mundo viu, né? Chegou por meio de rede social. Foi uma ampla divulgação desse vídeo que mostra a tornozeleira violada. Ontem, a defesa do ex-presidente atendeu a ordem do ministro, que tinha dado prazo de 24 horas para uma manifestação sobre essa tentativa de remoção do dispositivo, né, da tornozeleira. Alexandre de Moraes queria um posicionamento diante de um vídeo que revela o equipamento danificado. Nesse material, que está num relatório apresentado pela Secretaria da Administração Penitenciária do Distrito Federal, Jair Bolsonaro aparece admitindo ter tentado abrir o aparelho. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Não rompi a pulseira, não. Fica tranquilo. Tá. Pulseira aparentemente intacta, mas o case violado. Que horas que o senhor começou a fazer isso, seu Jair? Final da tarde. Final da tarde? Só um parênteses aqui, essa foi a segunda versão apresentada por Bolsonaro. A primeira era de que ele havia batido o tornozelo numa quina e por isso danificado o aparelho. Depois, nessa audiência, afirmou que tentou queimar, aliás, queimou, né? Queimou. Foi o que aconteceu de fato, com ferro de solda por curiosidade. Não sei que curiosidade é essa, né? Um ferro de solda faria o que fez. Derrete. Acho que não precisa, a gente não precisa tentar, não precisa botar um ferro de solda no olho para saber qual é o efeito que ele vai ter sobre a minha visão. Mas essa foi a segunda versão e depois veio a terceira versão, sobre a qual falaremos doravante, né, Carla? Isso. De que aquilo foi efeito de remédios. Foi a manifestação dos advogados. Eles disseram que Jair Bolsonaro, né, o cliente dele, sofreu uma alucinação por uso de medicamentos e tentou abrir a tampa da tornozeleira acreditando que havia uma escuta instalada. A defesa pede ainda que o ministro Alexandre de Moraes analise a solicitação de prisão domiciliar humanitária que se baseia no estado de saúde do ex-presidente. Para que isso ocorra, o professor de Direito da PUC São Paulo, Pedro Serrano, explica que isso deverá ser feito por meio de uma junta médica. A meu ver, o comportamento adequado do magistrado aí é submeter o ex-presidente a um exame médico por médico público ou de um conjunto de médicos públicos, uma junta médica que deve ir lá fazer uma avaliação das condições de saúde dele e o magistrado deve fazer uma série de perguntas para esses médicos. Certamente a principal delas é saber se ele é aprisionado. É possível dar assistência médica caso ele, por conta dos seus problemas de saúde, nesse lugar? Se os peritos falarem, não, ele tem que ir para a prisão domiciliar, eu não vejo outro caminho. O advogado especialista em direito constitucional Gustavo Sampaio considera, no entanto, difícil uma reversão da prisão preventiva com base em argumentos médicos. O professor da Universidade Federal Fluminense lembra que o ex-presidente é acompanhado por uma equipe de plantão por ordem de Alexandre de Moraes. O ministro também permitiu que médicos particulares prestem atendimento a Jair Bolsonaro, se necessário. Já há um sinal emitido pelo Supremo Tribunal Federal de que possivelmente o tribunal não autorizará essa reversão, porque a Corte disponibilizou equipe médica 24 horas por dia a serviço do ex-presidente no interior da sala da Polícia Federal, que já aponta no sentido de que esse argumento da saúde do presidente pode não ser considerado.
O ex-presidente Jair Bolsonaro teve a prisão mantida depois de uma audiência de custódia realizada ontem. Ele disse que a tentativa de romper a tornozeleira eletrônica teve, como a gente estava falando até agora há pouquinho, a ver com um suposto surto, provavelmente relacionado ao uso de medicamentos. Bolsonaro disse que começou a utilizar há 4 dias um novo remédio e que a alteração pode ter ocorrido pela combinação de pregabalina e sertralina, essa última aqui indicada para tratar depressão. O psiquiatra professor da Faculdade de Medicina da USP, colunista aqui da Band News FM, Dr. Daniel Barros, explica quando a pregabalina é indicada e quais efeitos pode causar. A pregabalina é um medicamento que é usado para algumas coisas, como, por exemplo, tratamento de dores de origem neurológica, mas ele também é usado para pacientes que têm dificuldade para dormir, porque ele tem como efeito colateral a sonolência. Então, de fato, a pessoa quando toma, ela fica sonolenta, e isso ajuda muitos pacientes a dormir, só que a pessoa pode ficar, de fato, um pouco confusa. É como se ela estivesse sedada, se ela não vai deitar imediatamente, ou se a dose não é suficiente para fazer ela dormir, ela pode ficar meio desorientada. Ainda na audiência de custódia, Bolsonaro negou qualquer tentativa de fuga e afirmou ter tido alucinação de que havia uma escuta instalada na tornozeleira. De acordo com o médico Daniel Barros, é importante diferenciar alucinação de paranoia. A sensação de estar sendo vigiado, citada por Bolsonaro, seria um quadro de paranoia que normalmente não é provocado por medicamentos. Paranoia é essa sensação de estar sendo perseguido ou de ter uma crença que é desligada da realidade, uma crença que a gente chama de delirante. E a alucinação não, a alucinação é você ter uma percepção distorcida, você vê alguma coisa que não existe. Os remédios até podem causar alucinação, é muito raro, mas pode acontecer porque a pessoa está muito sedada, ela pode às vezes achar que viu alguma coisa que não viu, mas isso não explica a sensação de perseguição, ele não causa paranoia e não vai fazer a pessoa achar que está sendo perseguida, que está sendo monitorada. A audiência realizada ontem é um procedimento obrigatório para que um juiz verifique se a prisão foi efetuada ou não dentro da legalidade. No caso, a magistrada responsável, Luciana Sorrentino, decidiu que Bolsonaro continuará preso, considerando que a Polícia Federal realizou a detenção de forma adequada. Vamos lá, rapidamente aqui, começando do começo. Bolsonaro é um sujeito paranoico. Sempre foi. Bastidor. No primeiro debate, no único debate do qual Bolsonaro participou em 2018, antes da facada, ele não participaria de mais nenhum naquela campanha presidencial, esse debate foi aqui. E Bolsonaro exigiu que os lanches que são colocados no camarim fossem provados na presença de sua equipe por um dos nossos jornalistas. Lembram disso? Eu não vou falar quem foi aqui, é um dos nossos colegas, apenas porque eu não pedi autorização a ele. Mas eu creio que ele não se importaria. Naquele dia ele nos contou, sabia que eu acabei de provar um sanduíche na frente da equipe do Bolsonaro para que eles tivessem certeza que aquilo não estava envenenado? Isso jamais aconteceu aqui em nenhum dos debates, pelo menos nos últimos 25 anos em que eu tive aqui. Foi a única vez. Então a paranoia, essa sensação de perseguição, é característica de Bolsonaro. Né? Já a alucinação teria sido provocada pelo uso desses medicamentos. Na bula desses medicamentos está ali incluída a possibilidade de que isso ocorra. Agora, bulas são bulas, né? Como lembrava agora há pouco o Reinaldo Azevedo, aquilo é colocado lá, nem mesmo que haja uma possibilidade menor do que você ganhar na Mega Sena 5 vezes consecutiva. Porque caso aconteça, eles estarão protegidos de um processo judicial. Vou ler aqui uma bula de um medicamento que pode provocar os seguintes efeitos: hemorragia cerebral, síndrome de Reye, problemas renais, náuseas e vômitos, zumbido nos ouvidos, perda de audição, urticária, rinite, reações alérgicas, sangramento, úlceras gástricas. Sabe que remédio é esse? Aspirina. Então, se você for ler a bula cuidadosamente de qualquer medicamento, você vai ver ali os efeitos mais apavorantes. Praticamente tudo pode acontecer quando você ingere um medicamento em tese. Os médicos dizem que é algo raríssimo. Bom, ouvimos alguns aqui. Que a pessoa tenha delírios alucinógenos ou delírios de alucinação ao ingerir esse coquetel que estava sendo utilizado por Bolsonaro. Mas ainda que tivesse acontecido, duraria o suficiente para que o ex-presidente pegasse um ferro de solda
né, apontasse para a própria perna, protegesse a perna de alguma maneira, sem que deixasse esse delírio paranoico? Bom, Bolsonaro será examinado. Estou aqui fazendo graça de quem pode ter tido uma alucinação de forma alguma. Eu acho que quem estaria zombando de pessoas que estão nessa condição mesmo seria alguém que fingisse ter feito isso para tentar uma fuga de uma condenação certa. Aliás, a condenação já está dada, de uma prisão certa. E aí, na hora da gente analisar se isso aconteceu ou não, é necessário que a gente examine o contexto. Isso aconteceu no meio de uma vigília convocada por Flávio Bolsonaro, que obviamente é uma irresponsabilidade que coloca em dúvida, inclusive, a segurança pública. Imagine aparecendo ali os policiais naquele instante para executar um pedido de prisão que já era esperado naquele instante. Envolve um indivíduo que já externou o seu desejo de fugir das garras da justiça a todo custo, que já bateu na porta da Embaixada da Hungria com um travesseiro debaixo do braço e lá dormiu de maneira misteriosa e até hoje não explicada por 2 dias. Então, há todo um contexto para que essa prisão seja mantida. O fato é que o ex-presidente, em tese, está com a mente saudável. Essa alucinação, ainda que tenha acontecido, teria sido algo temporário, até porque Bolsonaro tem as suas obrigações políticas e as suas prerrogativas políticas a serem mantidas, né? Em tese, é uma mente saudável que está lá dentro do corpo do ex-presidente e é alguém que já externou diversas vezes o desejo de escapar das garras da justiça. Portanto, mantenha-se a prisão até que os exames mais detalhados sejam realizados, porque factualmente o que aconteceu foi de extrema gravidade, né? Ele tentou danificar a tornozeleira eletrônica dentro de todo esse contexto. E a gente vai ver, enfim, muito mais ali do que envolve esse entorno do ex-presidente Bolsonaro, que é sempre muito bizarro, muito misterioso. Essas últimas notícias são impressionantes, né? São. Impressionante. Ele botou um ferro de solda para Um cabo e uma arrebentar solda. um cabo e uma Um cabo solda. e uma solda. Com perdão aqui, né? Talvez seja isso, né? Agora sabemos, um cabo e uma solda para fechar o STF. Um soldador. É tudo completamente maluco.